tá bom? Cada semana, todo sábado às 7 da manhã a igreja está aberta para oração. Cada semana com um departamento. Uma semana os obreiros, a outra o círculo de oração, aí a outra os jovens e assim por diante. 2 semanas do círculo de oração, uma semana dos jovens e outra dos obreiros, até que se forme outro grupo para ficar cada semana um grupo diferente. Tá ok? Então sábado, consagração às 7 horas da manhã. E domingo, culto da família, o Juan vai estar pregando a palavra de Deus, Ministério de Louvor. O nosso Ministério de Louvor, o pessoal faz faculdade à noite e só está podendo estar com a gente, de fato, nos fins de semana, na Santa Ceia e no domingo, até que Deus envie para nós o Ministério de Louvor abençoado. Vamos receber com carinho o pastor Helenildo, vindo ali da sede, homem de Deus, transmitindo uma palavra para os nossos corações. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor. Muito feliz de poder estar aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a minha esposa, que sempre está ao meu lado. Ela é a mulher mais linda aqui, que se encontra ali atrás, a última. Agradecer ao pastor Augusto pela confiança, pelo convite que ele me fez. E agradecer aqui também ao nosso pastor Renato, no qual também toda a confiança de poder estar aqui pregando para as ovelhas dele. Amém? E o Senhor, Ele é fiel. O Senhor, Ele me deu uma palavra para poder compartilhar com a igreja nesta noite. É uma palavra de ensino. Então, como hoje é um culto de ensino, nós vamos poder estar aprendendo um pouco mais aqui da palavra do Senhor. Eu peço toda a atenção da igreja, porque vai ser uma palavra de um assunto contínuo. Então, se você ficar pela metade ali no entendimento, capaz de você não acompanhar o raciocínio aqui da palavra. E eu creio que Deus vai falar poderosamente conosco, amém? Para poder dar início o que o Senhor colocou em meu coração, eu gostaria de poder compartilhar aqui o versículo que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 15. Jesus, Ele é fiel. Bendito é o teu nome, Jesus. Provérbios 17, versículo 15. Assim diz a palavra do Senhor: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, abominação é para o Senhor, tanto um como o outro. Amém. Até aqui. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, a abominação é para o Senhor, tanto um quanto o outro. Meus irmãos, nós cristãos, nós passamos por diversas tribulações. Obrigado, irmão. Nós passamos por diversas tribulações. E a tribulação, no meio do cristão, ela nos traz... ela nos revela quem verdadeiramente nós somos. Tivemos agora há pouco todo aquele período de pandemia. Quantos irmãos que nós conhecemos ali ficaram na metade do caminho da fé? Quando voltou os cultos, esse irmão enfraqueceu na sua fé e ali ele não voltou mais no culto. Quantos irmãos passam por alguma certa dificuldade em sua casa e acaba que no meio dessa dificuldade ele acaba que não encontra o caminho certo, que é o caminho de poder se ajoelhar nos pés do Senhor, que é aquele caminho de a pessoa poder se entregar ao Senhor e apresentar a sua causa ao Senhor, para que o Senhor possa entrar com providência. Então, quando o cristão ele enfrenta uma tempestade, uma tribulação, quando ele é passado pelo fogo, é ali onde a gente vai ver quem é os convertidos e quem ainda não é. Então é nesse momento que nós vemos que tem muitas pessoas que se dizem que são crentes,
quando menos espera, dentro de alguns meses para frente, você vê que aquela pessoa está no mundo. Provavelmente ainda nunca se converteu ao Senhor verdadeiramente. A palavra de Deus nos diz que naquele grande dia haverá surpresas. Surpresas são essas que vai ter pessoas que aqui na terra você vê que nos seus olhos são uma bênção, mas quando chega lá em cima, é revelado tudo o que acontece. Então a tribulação, ela traz para aquelas pessoas que estão fraquejando, estão ali, não estão firmes no Senhor para poder cair. E também tem essa situação de a pessoa poder esconder o pecado e no momento ele ser revelado e ali também ser um falso crente. O que eu quero dizer com tudo isso? Porque tem pessoas que elas não são verdadeiramente convertidas. Tem pessoas que ainda elas não são entregues totalmente seu coração ao Senhor e tem ainda verdadeira conversão, verdadeiro renascimento. Morreu em Jesus Cristo e nasceu uma nova criatura. Nós vimos hoje em dia aí vários testemunhos de pastores, de cristãos que escandalizam um pouco o meio cristão. Por que isso tudo está acontecendo? Porque ainda não tem pessoas que não são convertidas mesmo estando dentro da igreja. Então como é que possamos encontrar a conversão verdadeira? Como é então que possamos ser salvos? Lembre-se, isso aqui é uma palavra de ensino. Nós vamos falar um pouco sobre conversão, sobre evangelho. É um assunto que todo crente já sabe, de cor e salteado. Mas tem alguns detalhes lá no fundo da palavra que vocês vão entender um pouco mais e vocês vão sair daqui mais preparados. E eu creio em nome de Jesus. Então, como é que possamos então nos converter, ter a salvação, encontrar a salvação a Cristo? Só pode ser mediante a fé. Você só vai ser salvo verdadeiramente mediante a fé. Agora, mediante a fé em quê? Vamos ver aqui o versículo que está em Efésios. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorifique. Então, como é que podemos ganhar essa fé salvadora? Para poder alcançar a salvação, temos que ter a fé. Agora, que fé é essa? É uma fé salvadora. Então, a gente vê que a fé é através de Cristo. Então, como é que a gente consegue alcançar essa fé para poder ser salvo? A palavra de Deus em Romanos 10, 17 tem dizendo o seguinte: logo a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então nós acompanha o raciocínio até aqui, tá? Porque as coisas ainda vão ficar um pouco mais profundas. Então nós, para poder alcançar a salvação, eu estou colocando o objetivo aqui da salvação. Para podermos alcançar a salvação, temos que ter fé. Fé em Cristo. Como é que consegue alcançar essa fé? Mediante a ouvir a palavra do Senhor. E que palavra é essa, meus irmãos? Porque a Bíblia, ela é repleta de assunto. Mas todos os assuntos que você vai ler aqui vai trazer a salvação para você. Vai gerar fé salvadora? Então que palavra é essa? Romanos 1, versículo 16, tem dizendo: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Glória a Jesus. É a palavra que tem o evangelho do Senhor. Então é o evangelho de Cristo
que nós conseguimos encontrar verdadeira salvação. É onde o crente, quando tem a fé, através de ouvir a palavra, e a palavra de salvação, a palavra do Evangelho, é aí que o crente consegue entender e encontrar a salvação para a sua alma. Hoje nós vemos nas igrejas de vários focos de assunto. Tem igrejas que o propósito dela, o foco dela é as finanças. Não faz necessário falar placas de igrejas, mas provavelmente vocês já devem saber. Outras igrejas são curandismo. Outras igrejas é questão de conquista, de posse, de saúde. Então nós vemos muito isso no púlpito da igreja. Graças a Deus, meu Senhor foi bom para mim, porque desde o dia que eu me converti até a data de hoje, eu nunca saí debaixo do pastoreio do meu pastor. Então eu sempre tive uma forma de pastoreio. Eu sempre tive um pastor, uma igreja de um único culto. E eu fico me imaginando, meu Deus, se eu for para uma outra igreja, eu me mudo e agora eu vou ter que procurar uma igreja para poder congregar. Porque hoje é difícil encontrar igrejas que sejam sérias com a palavra. Hoje é difícil nós encontrarmos igrejas que possam sim estar verdadeiramente pregando o Evangelho de Cristo. O Evangelho que a gente vai se aprofundar um pouco mais aqui. Eu sei que quando eu falo de Evangelho para o povo cristão, todo mundo sabe de qual é salteado. Como é a teoria do Evangelho? Mas por que então que isso a gente não se vê dentro das igrejas? Eu glorifico ao meu Senhor, porque a igreja do nosso pastor, a igreja do pastor Renato, são igrejas sérias que pregam o Evangelho, pregam a palavra. Mas quantas ovelhas estão aí na mão de salteadores? Quantas pessoas estão sendo enganadas? Estão sendo mal formadas? Por poder estar tendo ensinamentos de conquista, ensinamento de buscas financeiras. É bom, a palavra nos ensina isso também, que é para a gente buscar, Mas o que o Senhor anseia de nós que somos cristãos é o posicionamento e a sede e o anseio de poder buscar a alma, ganhar alma para Jesus. Então, nós vimos o seguinte, que para poder ser salvo precisa ter fé, para poder ter fé precisa ouvir a palavra, e para poder ter essa fé salvadora, porque a gente está falando de salvação. Então, para poder ter essa fé salvadora, precisa ouvir a palavra do Evangelho. Agora vamos lá, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho, igreja? O Evangelho é a boa notícia onde um Deus justo perdoa pecadores injustos. A boas novas, é a boa notícia, é a novidade, que um Deus justo perdoa pecadores injustos. E Evangelho não é pregação, o Evangelho é proclamação. É falar de um fato verídico. É falar de algo que aconteceu. Que é a vinda de Cristo, a morte, a ressurreição, a ida aos céus e a espera dele para vir buscar a igreja. Isso foi o que eu estou te falando. Todos os crentes sabem. É por muito tempo de crente, é por muito tempo de ser cristão, buscando ao Senhor. Dentro do meu coração ainda há aquela pergunta, ainda há aquele anseio de dizer, meu Senhor, mas por que tu morreste na cruz? Por que isso? Poderia ser de outra forma. Qual foi o propósito de Deus derramar o sangue dele? Eu sei, Deus derramou para poder redimir nós do pecado. É porque tem que ser desse jeito. Eu perguntava isso dentro de mim. Assim, é algo que alguns crentes ainda podem ter esse tipo de dúvida, assim, de não entender. A gente conhece a história.
mas não sabe aquele verdadeiro, aquele propósito que está lá escondido dentro do coração do Senhor. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Você vai entender um pouco agora o coração do Evangelho. Para que você saia daqui preparado e saber o porquê o Evangelho, como funciona o Evangelho, aonde até o Evangelho vai lá no coração dele. Para ninguém te fazer perguntas e você não saber responder, porque hoje é um culto de ensino. Essa palavra a gente poderia levar um pouco mais para poder alcançar almas, vidas, sim. Mas eu estou trazendo um pouco mais para poder estar ensinando. Então o Evangelho é a boa notícia onde um Deus justo perdoa pecadores injustos. E é onde a gente chega agora nesse versículo que eu li. Talvez vocês possam até ficar confusos. O que tem um versículo com o que ele está falando? Vamos ler aqui agora. Vou ler de novo. O que justifica o ímpio e condena o justo? Abominação é o Senhor. Abominação é para o Senhor, tanto um como o outro. Entendam bem. Como um Deus justo, justifica pecadores injustos e continua sendo justo. Se eu sou errante, eu sou pecador, eu sou falho, então como é que Deus vai me justificar para que Ele ainda continue justo? Como Deus salva pecadores injustos, sem se tornar uma abominação? O coração do Evangelho é esse aqui. Vamos ler de novo o versículo para vocês começarem a entender. O que justifica o ímpio, o que condena o justo, a abominação é para o Senhor, tanto um como o outro. Então como é que Deus vai salvar a mim? Eu sou uma pessoa que antes de conhecer Jesus Cristo, ímpio, maldoso, Ele me salvou e Ele continuou ainda sendo justo, continuou ainda sendo bom, continuou ainda sendo irrepreensível. E agora eu estou salvo. Eu deixei de ser aquela pessoa. Eu nasci de novo. Como então que Ele continua ainda sendo justo? Vocês estão entendendo? Muitos ainda não sabem responder essa pergunta. Era algo que movia meu coração. Mas por que então morreu na cruz e hoje eu posso ter essa salvação? Eu perguntava isso, Senhor. Ah, é só aceitar a Ele? É só aceitar Ele. Mas de Ele morrer na cruz e eu agora aceitar Jesus, tem uma ponte, tem uma distância muito grande, tem algo no meio aqui. E é onde a gente agora vai andar nesse meio, através dessa pergunta. Entendam bem, todos nós somos pecadores, todos nós fomos errantes nas nossas vidas. Algo muito básico e simples. Todos já ouviram os 10 pecados, as 10 leis ali dos 10 mandamentos. Não mintais, não matais, não mentis, não roubais, não mentirás. É isso aí. Não roubais, não matar, honrar teu pai e mãe. Quem de nós nunca infringiu essa lei? Quem de nós nunca pecou? Isso é algo muito simples. Então nenhum de nós se achará justo diante do Senhor para que o Senhor possa te dar a salvação. Nenhum de nós é merecedor da salvação que Deus preparou para nós. Porque todos nós infringimos a lei de Cristo. Todos nós pecamos contra o Senhor. Isso é um fato. Todos nós somos miseravelmente pecadores. Imagine um tribunal. Imagine um tribunal onde tem uma pessoa culpada, réu confesso, confessou o seu crime e está ali sendo julgada no tribunal. Deus é o juiz. Então, Deus é um Deus bom. A palavra testifica isso e eu também testifico isso na minha vida. Ele é bom. Mas
ele também é um Deus justo. Então imagine um tribunal onde tem uma pessoa culpada, a réu confessa, confessou os seus erros, e por Deus ali no seu... Imagine, tá? Isso é um julgamento. Então Deus, sendo seu juiz, por ele ser bom, ele vai dizer: olha, eu sou um juiz bom, eu estou te absolvendo desses teus erros, tu pode sair daqui ileso. O juiz é bom, ok, mas ele é justo por essa atitude? Não. Ele não está sendo justo com essa atitude. Então, como é que esse juiz, Deus, vai absolver ele, o culpado, e continuando sendo justo? Porque ele é Deus. Porque o sangue dele Então vamos ver. fica, pastor. Então vamos ver, a gente vai aprendendo aqui. Vamos lá. É quem purifica o nosso pecado é Jesus. Justo, a gente vai aprendendo mais aqui agora, em continuação da palavra. Então respondendo ao dilema. É através da cruz que a gente vai aprender agora como é que vai funcionar esse segredo da cruz. A gente vai aprender um pouco mais agora sobre esse segredo, aonde lá mais no fundo do mistério da cruz. Romanos 3, versículo 20, tem dizendo: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nós tornamos plenamente conscientes do pecado. O pecado só existiu porque a lei existiu. Então a lei revelou o pecado. Se eu mentia antes, até não existir a lei, a mentira não era pecado, porque não tinha lei. Quando a lei revelou, olha, mentir é pecado, a partir do momento agora que eu vou mentir, se torna pecado, porque a lei revelou o pecado. Então, a partir da cruz, nós vemos o seguinte, eu vou ler um texto. Mas agora, sem lei, manifestou a justiça de Deus, tendo testemunho da lei, que se encontra aqui, o texto se encontra em Romanos 3, 21 a 23. Mas agora, sem lei, manifestou a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que, sobre todos os que creem, porque não há diferença. Portanto, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação da fé, onde a gente falou da fé, no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dentro cometidos, sobre a paciência de Deus, para terminar, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador dentro do que a fé em Jesus. Entendam bem, nós agora vamos aprender qual mistério foi esse. Adão pecou. Então o pecado da humanidade foi sobre Adão. Aconteceu agora a imputação. O que é imputação? Supomos que eu esteja trabalhando. Supomos que eu esteja num trabalho. E naquele trabalho eu erro. Eu roubo algo. Roubei. Então, ao invés de eu ser... Então, qual seria ali a minha punição? Ser demitido. Mas chega um outro funcionário e diz: não, eu vou assumir isso para tu. E vai lá e assume: olha, eu assumo todas as consequências de fulano. Então, a imputação, a punição que deveria vir na minha vida, vai na vida daquele funcionário. Então, imputou o que era para devido a mim, foi imputado nele. Então, vamos agora correr para Adão. Vocês entenderam como funcionou a imputação. Adão pecou. O pecado veio para Adão e Eva. Então esse pecado, a partir do momento que agora começou a multiplicação, começou a humanidade agora a crescer, a imputação do pecado foi imputado na humanidade. O pecado que iniciou-se em Adão foi imputado na humanidade, está imputado em nós.
Então, até então, esse pecado caminhava conosco. Mas o que é belo, um ato de amor inexplicável. É onde Filipenses fala, ele se esvaziou-se de si, ele deixou de ser, ele saiu do céu, saiu da sua glória, esvaziou-se de si, se transformou-se em homem, se humilhou-se a se transformar-se em homem. Vocês vão ver a grandeza de Jesus aqui nessa palavra, aqui mais para frente. Então o que acontece? O pecado da humanidade, estava na humanidade, Deus está virado com esse pecado. Deus estava sedento, querendo derramar a sua ira sobre essa maldade, sobre esse pecado. Então veio Jesus, o Rei da Misericórdia, o Senhor da Graça. A graça é um favor imerecido. Eu não mereço a graça de Jesus na minha vida. Eu não mereço a graça de Jesus na minha vida, porque eu não fiz por onde, e eu não tenho como fazer por onde merecer essa graça. Então veio Jesus, desceu à terra, e o que é lindo? Ele cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei. Então Jesus, ele veio, vamos primeiro passo. A lei, já a gente vai chegar nela. Primeiro passo, ele desceu à terra e disse: ó Senhor, ó meu Pai, meu Deus, pode imputar o pecado da humanidade nas minhas costas. Vocês podem ver, Isaías 43, Isaías 53, quando fala ali que Isaías fala que ele veio, sararou as nossas feridas. O pecado que há no mundo traz a paz. Então, ele traz a paz que há aquele pecado do mundo. Então, assim, foi tudo imputado em Jesus. Naquela época, a morte mais cruel que existia era a morte de cruz. Vocês acham, se hoje Jesus viesse, na época de hoje, a morte mais cruel que poderia ter, Jesus iria enfrentar? Agora nós vemos duas situações naquela época. A morte mais cruel é a morte de cruz. Ok. Tinha Deus querendo saciar a sua ira por causa da maldade do pecado, e tinha o diabo querendo derrotar, querendo acabar, frustrar com os planos de Jesus. E Jesus agora ele vai enfrentar uma morte mais cruel da sua época, do seu tempo, por amor de mim, por amor de você, carregando todo o peso do pecado. O pecado que passou, o pecado que estava vivendo, o pecado que há de vir. Então Jesus ele vem à terra. E aquele juiz, você lembra do tribunal? Que o Deus tem que ser um Deus justo? Então entra ali agora o Cordeiro do mundo, que tira os pecados do mundo. Entra agora aquela pessoa que é Jesus. Chega no tribunal e diz: olha, juiz, toda a culpa que cairia sobre ele derrama sobre mim. Imputa esse pecado em mim. A palavra diz que ele se fez miserável. E olha só que tremendo. No capítulo de Isaías 53, versículo 10, só a parte A. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Só o começo desse versículo. A ira do Senhor é tão grande por causa desse pecado, que Isaías testifica que Deus se agradou naquele momento da cruz, se agradou a moê-lo, porque ele precisava derramar a cólera, a ira do Senhor. Não era em Jesus, porque o Senhor é Jesus, ele ama, mas sim para esse pecado, essa maldade. Aleluia. Ser exterminada. Então nós vimos agora, primeiro ato de Jesus. Que ato é esse? É o ato do livramento. Através desse ato, ele te livrou do juízo, ele te livrou da condenação, ele te livrou do juízo final. Você não tinha chance. Nós vimos num pequeno detalhe que é os 10 mandamentos. Todos nós falhamos. Todos nós estávamos condenados, sem chance de defesa. Então, a partir desse ato aqui que Jesus fez,
ele já dá livramento de ir para o inferno. Não é bem, eu vou explicar mais. Então, através disso, ele já dá livramento de ir para o inferno. Agora, vamos entender mais um pouco. Quando ele agora ressuscita, ele morreu por nós, o pecado foi imputado nele. Então, agora ele ressuscitou. Quando ele ressuscita, vocês lembram que eu falei que ele cumpriu a lei? Ele cumpriu a lei. Ele é o único que é digno de subir aos céus. Ele é o único que é digno de poder dizer: eu tenho o direito dos céus porque eu cumpri a lei. Então, onde entra a imputação da justificação? A humanidade imputou o pecado em Jesus. Jesus imputou a justiça dele em nós. Nós somos justificados por Cristo para poder agora ter direito ao céu. Nós não somos justos, nós somos justificados. Irmão, isso é muito lindo. Isso é muito forte. É onde a gente lê aqui, o último versículo que a gente leu aqui desse texto, que é o último texto da Bíblia que eu li aqui, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador. Ele te justifica para tu poder subir aos céus. Daquele que tem fé em Jesus. Aí agora, opa, vamos lá. Não é todo mundo que vai receber a justificação do Senhor, não. Não é todo mundo que vai ser livrado do inferno, não. Olha que coisa mais linda que o Senhor colocou. No momento da crucificação, houve esses dois exemplos nítidos. Sabe como? Jesus está ali sendo julgado. Aí o povo diz... Aí Pilatos apresenta Barrabás. Porque poderia soltar alguém que estava preso naquela época. Vocês querem condenar, vocês querem que eu solte Barrabás ou solte Jesus? E o povo disse, solte. E Jesus, ele pegou e enfrentou a condenação da cruz, a morte de cruz. Pelo que eu estou falando aqui, Barrabás teve livramento de morte. Então entendam, nós tivemos livramento do juízo. Agora, qual vai ser o exemplo da justificação? Na cruz, o ladrão chega para o Senhor e diz: olha, se tu é Deus, se tu é rei, te sai daí em cima, salva a ti mesmo. Aí o outro ladrão diz: não, ele não está aqui inocentemente, ele não pecou, ele não errou. Senhor, ele creu em Jesus. Olha o segredo aqui, é crer. Senhor, quando tu for, lembra de mim no paraíso. Aí agora aconteceu o segundo ato do Senhor, que agora a justificação é o direito do céu. Ele te livrou do inferno, Barrabás. Ele te dá o direito do céu, ladrão da cruz. Ainda hoje subirás comigo, estarás comigo no paraíso. Vocês entendem que há segredos na Bíblia, há segredos na palavra do Senhor? Agora sim, nós entendemos o mistério da cruz, a questão da imputação. Então, como é que eu vou alcançar a salvação? Eu entendi agora que através da salvação, através de Jesus. Entendi como é que funciona então a questão da salvação por meio de Jesus. O que Jesus fez para me dar a salvação? Então agora o Senhor, ele diz: todos aqueles que creem em mim será salvo. Aqui a gente vai ver várias palavras que o Senhor nos diz sobre a salvação, mas tem que crer nele. Esse último texto, ele é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. É onde agora está o Evangelho. O Evangelho é a proclamação, o Evangelho é a notícia de Jesus. Veio para morrer, ressuscitou, subiu aos céus para poder dar salvação a gente, preparar uma morada para a gente. Então é aí aonde cabe a pessoa entender toda essa situação e agora crer em tudo que ele fez, crer em todos esses atos dele. E ali agora você crendo,
que Ele é o teu Salvador, com fé em Jesus, aí é a parte mais simples, de uma certa forma. Porque o mais difícil Ele fez, Ele já pagou o preço. O que Ele deixou para nós aqui agora é a fé, é a crença nele. É a crença. A partir do momento que você... É onde muita coisa atrapalha, é quando o homem traz religião para dentro disso. Porque isso tudo é planejamento do diabo, é a religião, isso é terrível. Aleluia. Se não fosse a religião, tudo seria bem mais fácil. Porque a palavra nos diz que é para a gente não pecar e é para crer em Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. A partir daí a gente começa agora a se converter de coração, começa agora a mudar. Eu me transformei numa nova criatura, nasci de novo, então eu tenho que crescer em santidade. Qual é a minha missão? Ser santo. Como é que eu vou ser santo? Dia após dia eu vou buscar a santidade que está na palavra, que está em Cristo. E a partir do momento que mais santo eu fico, mais parecido a Cristo eu também fico. Então não há uma convenção, não há uma salvação verdadeira se não houver uma mudança. Aleluia. Essas pessoas que pecam sem temor, são pessoas que provavelmente ainda nunca se converteu. Sabe que Jesus, ele existe, diz que creu, mas não se converteu, não buscou a santidade para poder andar caminhando com os pés firmes em santidade, para poder parecer com Cristo. Esse é o teu papel, esse é o meu papel. Buscar a santidade ao Senhor. Buscar a santidade no que a palavra aqui nos diz. Então creia, meus irmãos. Eu sei que todos aqui, o nome de Jesus, todos são salvos. Mas que você fique preparado com essa palavra, para quando for agora buscar outras almas lá fora, tem um argumento a mais. Olha, Jesus, ele fala com propriedade. E pedir a graça do Senhor, a unção do Senhor sobre a tua vida, para que o Espírito Santo possa alcançar essa vida lá fora. E futuramente a gente